Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Não esqueça de deixar o seu like, isso é importante para o canal. Não esqueça de compartilhar com as pessoas que você ama, se você achar que você foi instruído de alguma forma através desse estudo da palavra. Hoje nós vamos ver o capítulo mais trágico da história da humanidade. O capítulo que selou a nossa sorte, que depois foi mudada novamente por meio de Cristo Jesus. Mas por enquanto nós estamos num capítulo muito triste, porque trocou a inocência do homem pelo pecado do homem, trocou a bênção pela maldição, trocou a pureza do homem que havia no seu coração pela maldade que entrou no coração. Da obediência caminhamos para a desobediência. Tudo aconteceu nesse capítulo, por isso, se eu demorar um pouco mais do que eu gostaria, mais de 5 minutos, prestem bastante atenção, porque o Senhor vai te mostrar muitas coisas interessantes aqui. Diz que a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor tinha feito. E ela disse para a mulher: é isso que Deus disse para você? Não pode comer da árvore que está no jardim? A mulher falou para a serpente: do fruto da árvore a gente pode comer, de todos eles. Mas dessa árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comas, porque o dia que você comer, você vai morrer. E a serpente disse para a mulher: certamente não morrereis. Serpente aqui, a palavra alimárias, eu fui procurar saber que significa besta. Animais do campo, burro de carga. Era isso que era Satanás. Ele era o mais espertinho ali de todos aqueles animais irracionais que estavam no jardim, porque ele havia sido atirado à terra, conforme nós vamos descobrir depois lá no capítulo de Isaías, que vai contar sobre a queda dele. Mas por enquanto a gente já sabe que ele já estava aqui na terra, com certeza observando o homem e a mulher que Deus havia criado com tanta perfeição, com tanto amor, com tanto carinho, e ele estava ali achando um jeito de se vingar do Senhor, porque com certeza ele havia perdido o seu lugar no céu, junto ao Senhor, onde ele era chefe dos louvores, onde ele cantava, onde ele adorava. Mas por causa da maldade que entrou no coração dele, ele acabou sendo atirado à terra. Então ele não estava feliz com o Senhor. E a ideia que ele teve é: eu vou destruir a melhor criação que Deus fez. E assim ele começa e ele vai tentar Eva. Pegou ela no momento que ela estava sozinha, sem o marido, presta muita atenção nisso, desprotegida, andando. Eu acredito que Satanás estava observando Eva ali há muito tempo, pensando numa maneira de entrar na vida dela, de entrar na mente dela, que ainda era pura e inocente, sem maldade. E aí diz assim, que ele chama Deus de mentiroso, porque ele fala: não vai morrer não, fica tranquila. Sabe por que Deus não quer que você coma? Porque o dia que você comer, você vai ficar sabendo de tudo, você vai ficar sabidona, você vai ficar igual a Deus. Aí entra a soberba do homem, né? E disse que a mulher... E outra coisa que é interessante a gente lembrar é que a ordem para não comer tinha sido dada para o marido. E como é que ela estava? Sem o marido, andando sozinha ali naquele jardim. O marido, certamente ocupado com alguma outra coisa, não estava ao lado dela. O que ela podia ter feito? Eu estou imaginando possibilidades. Ela poderia ter falado: espera aí que eu vou chamar meu marido para ver se ele concorda que a gente coma esse fruto. Certamente, se eles estivessem juntos, eles não teriam comido. Adão não teria permitido, mas Eva estava sozinha. E depois disso ela vai fazer a cabecinha do marido dela, porque você sabe que a mulher tem esse poder, né? A mulher sábia edifica sua casa, mas a tola destrói com as próprias mãos, porque a mulher tem influência sobre o marido, sempre. E diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, olha, primeiro pecado, né? A visão. Ela viu que a árvore era boa, ela viu que era bonito, ela viu que era agradável. O pecado, aparentemente, ele é agradável, ele é gostoso, ele é bonito. Só que depois que você põe a mão nele, você lança a mão dele, ele destrói você, ele acaba com a sua vida. A primeira vez que você pega um cigarrinho na boca, parece que é gostoso, né? Mas só que isso vai acabar com o seu pulmão e vai acabar te dando uma doença que certamente te levará à morte. Mas o primeiro é gostoso, não é verdade?
primeiro gole também é gostoso, só que depois a bebida causa danos ao seu organismo, causa danos à sua mente, causa danos ao seu relacionamento, porque o que Eva vai fazer ali, ela vai desestruturar tudo aquilo que o Senhor já tinha estruturado para ela, até problemas com o marido ela vai começar a ter aqui, porque um vai acusar o outro, não, foi ele, não, foi ela, e assim por diante. Veja bem que a árvore era boa e agradável, só que ela não era perfeita. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E aqui faltava a perfeição do Senhor. O que o Senhor havia dito, não toque. Pode ser bom, pode parecer agradável, mas são caminhos de morte. E aí ela continua. E ouviram então, depois que ela tomou, ela deu para o marido e ele também tomou daquele fruto. Não tem nada a ver com maçã, não tem nada a ver com sexo, viu? Árvore do entendimento, árvore de compreensão, árvore que entra, que um fruto que traz para dentro de você o bem e o mal, discernimento de bem e mal. O mal entra em você. Até aqui, só o bem habitava o coração deles. O Senhor, ele tem esse discernimento do bem e do mal, só que ele só se permite habitar pelo bem. E o homem permitiu, por isso ele disse, não toca nessa árvore aí. E aí, ela tocou, ela comeu, a serpente a enganou, como ela tem enganado até hoje, muitas pessoas têm sido enganadas por ela. E Deus então veio e chamou para Adão, perguntou, onde estás? Uma certa vez eu fiz uma pregação sobre onde estás, porque essa é a pergunta que Deus faz aos homens até hoje. Ele pergunta, ele chama o seu nome e diz, onde você está? Aí você está com medo de Deus, você está separado de Deus por causa do pecado, porque o medo e o pecado nos separam de Deus. Ai, mas se eu for obedecer ao Senhor, eu vou ter que agir assim, assim, eu gosto do meu pecadinho, esse pecadinho de estimação que eu tenho, eu gosto dele. E aí eu vou ter que largar ele? Então você prefere se esconder do Senhor. Esconder atrás da árvore. Alguém consegue se esconder do Senhor atrás de uma árvore? Alguém consegue se esconder do Senhor, em primeiro lugar? Se você for na escuridão das trevas, ele vai estar lá, esperando você lá. Não adianta, não fuja do Senhor, como Adão aqui fez, ele se escondeu. E o Senhor então falou assim para ele, por que você se escondeu, né? Ele falou, eu ouvi a sua voz e eu lembrei que eu estou nu. Aí Deus falou, você viu que você estava nu? Você não tinha essa maldade, Adão. Como é que agora você sabe que você está nu? Você comeu da árvore, né, Adão? Claro que Deus já sabia, né? Porque Deus já tinha visto. Deus sabe de tudo. Você comeu da árvore, né, Adão? Aí o Adão fala assim, foi a minha mulher, foi ela. É ela que falou para eu comer. E aí o Senhor falou, então, a mulher, por que você fez isso? E a mulher falou, foi a serpente. E assim começa, né, aquele ciclo de acusação. Foi ele, foi ela. Ou seja, num único ato de desobediência, ela conseguiu desestruturar tudo. O relacionamento de Adão com Deus, o relacionamento dela com o marido, tudo ali virou uma bagunça. Eles começaram a brigar, começaram a se acusar, começaram a se atingir mutuamente. E não é assim que acontece hoje com os casais? Até hoje é assim, começa tudo bem, bonitinho, se amando, meu amor, daqui a pouco, né? Eles começam a se agredir, eles começam a culpa é sua, não, você que não criou essa criança bem, não, você que não educou. E assim vai, de acusação em acusação, a gente se esquece que quando você olhar para o Senhor e você parar de se esconder dele, isso aí cessa na sua vida, as brigas cessam, as acusações cessam, porque o Senhor traz a paz de volta para o seu lar. O que aconteceu aqui é que a paz foi tirada daquele lugar. E aí o Senhor deu sentenças para todos, ele sentenciou todos ali por causa do pecado de Eva. Para a própria serpente ele diz, por que você fez isso? Você será maldita mais do que toda besta, você vai rastejar, seu ventre você vai andar sobre ele e você vai comer o pó da sua todos os dias da sua vida. E assim é até hoje, né? O diabo nada mais é do que um ser rastejante que anda por aí tentando, continua enganando as pessoas, continua falando que, mostrando o pecado para as pessoas, né? Mostrando essa árvore está todo dia na sua frente, todos os dias o diabo coloca uma
um chamativo ali para você olhar para aquilo, para você desejar aquilo, e você vai lá e você toca. Primeiro você ouve, o diabo falou, depois ela viu e depois ela foi lá e tocou. E assim nasce o pecado no coração do homem. Ele vê, ele deseja, ele acha bom, agradável, vai lá e toca e come. E aí pronto. Aí começa a tragédia na vida do homem. Por isso, os nossos ouvidos têm que estar sempre um amplificador para ouvir a voz de Deus. E não ouvir, não deixar a voz do diabo sequer chegar perto de você. Amém? E diz assim, mais uma coisa para a serpente. Eu vou colocar uma inimizade entre você e a mulher, entre você e a semente dela, e a sua. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Para falar um pouco sobre essa semente, você sabe o que aconteceu. Então aqui o diabo ouviu uma sentença. Olha, da semente da mulher, ou seja, do ventre, vai nascer aquele que vai pisar na sua cabeça. Vai nascer o Messias, vai nascer Jesus, da semente da mulher. Você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai pisar na sua cabeça. E o diabo hoje está assim, destruído, destronado, porque Jesus já esmagou a cabeça da serpente. Esse plano de Deus aqui já aconteceu. Ele correu atrás dessa semente, toda a humanidade. Ele foi atrás, por exemplo, quando ele ficou sabendo lá dos primogênitos de Moisés, ele mandou matar todos. Quando anunciaram que o Messias estava chegando, o Herodes mandou matar todas as crianças, ele correu atrás dessa semente. E hoje, de qual semente que ele está atrás? Ele está atrás da semente que estão lançando no seu coração através dessa palavra. Então, 4 tipos de coração que nós vamos falar sobre a semeadura. Nós somos os semeadores. E diz que pode cair em 4 tipos de coração, né? Aquele que não vai nem dar ouvidos, aquele que vai dar ouvido, mas depois vai vir a tentação do mundo, vai sufocar. Enfim, isso é um assunto para depois. Mas o diabo está atrás dessa semente no seu coração. Até hoje ele está atrás da semente, porque essa semente faz gerar Jesus em você. Jesus nasce no seu ventre, nasce no seu coração e ele está tentando roubar, essa semente. Paulo dizia assim, por quem eu já sinto dores de parto. Ele sabia que aquela pessoa estava sendo gerada, estava gerando Cristo. Jesus estava sendo gerado nela através da semente, que é essa palavra poderosa. Até hoje o diabo tenta de todas as formas matar essa semente, mas glória a Deus que ele não tem sucesso, pelo menos na nossa vida, amém? Para a mulher, ele disse, eu vou multiplicar a dor da sua concepção. Você vai dar luz aos filhos, mas com muita dor. E o seu desejo não vai ser para você, vai ser para o seu marido. O seu marido vai te dominar. E assim a mulher se torna submissa ao marido. Mas por amor é mais fácil. Se for por dor, é mais complicado. Então submeta-se, mas debaixo da vontade de Deus. Aleluia! E isso é uma ordem. Isso não é uma opção, não é opcional. Eu não vou obedecer homem, não. Hoje em dia, né? Tudo está mudando, as pessoas estão querendo mudar os princípios dessa palavra, não vão conseguir, mas vão tentar, porque o diabo está tentando até hoje. Muitas pessoas também, eu não vou obedecer marido, não. Eu não vou ser submissa a ninguém, eu vou fazer o que eu quiser. E assim começam os problemas na casa de da maioria das pessoas que não ouvem essa palavra e não obedecem. Porque a desobediência gera brigas, gera acusações, gera medo, principalmente medo, né? Porque e o medo do Senhor? Porque ele vai cobrar de todo mundo. Para o Adão ele falou assim, por que você deu ouvido para sua mulher? Você comeu da árvore que eu falei para você não comer. Maldita será a terra por causa de ti. Ou seja, ele amaldiçoou a terra. E ele falou, ela vai produzir cardo, vai produzir espinhos, você vai ter que lavrar a terra, e só com o suor do seu rosto é que você vai conseguir o alimento. E não era assim no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, o Adão só precisava adorar o Senhor, conversar com ele todos os dias. Eu tenho a impressão que se esse capítulo aqui não acontece, né, eu creio muito nisso, nós estaríamos vivendo uma vida perfeita aqui nessa terra. Todos os dias o Senhor viria e falaria conosco, como hoje Ele tem a capacidade de nos visitar por meio do Espírito Santo, falar aos nossos corações, alegrar os nossos corações, tranquilizar os nossos corações, coisa que aqui já era possível, acontecia naturalmente, mas por causa do pecado, essa separação, porque foi Deus que fechou o canal, Ele que parou de descer até o homem e não o contrário, o homem
se tentar chegar até Deus, nunca vai conseguir. Por isso, pela força do seu braço, por aquilo que você fizer de, eu vou dar sopa para os pobres, eu vou fazer isso. Não, se não for por Jesus, ele fala, só tem um jeito de você voltar para o caminho, voltar para esse lugar. Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Porque aqui, como eu falei, a verdade, ele disse que era mentira, e se tornou uma mentira, o caminho foi fechado e aqui foi dada uma sentença de morte para o homem, infelizmente, né? E diz assim, você vai comer no suor do teu rosto, e assim Adão chamou a mulher Eva porque era a mãe de todos os viventes. O Senhor Deus deu a Adão, a sua mulher, túnicas de pele e os vestiu. Ou seja, mesmo depois do pecado, mesmo depois de tudo que o homem errou para com Deus, o Senhor ainda fez o primeiro sacrifício de animais, que se tem notícia aqui na Bíblia, o próprio Deus fez um sacrifício, porque para tirar a pele do animal teve que matá-lo, mas cobriu o homem, cobriu a nudez do homem. Hoje, quem pode cobrir os seus pecados? Só o Senhor Jesus é que pode, só o sangue dele derramado, porque com sangue se paga com sangue, certo? Essa história de que a Eva é a mãe de todos os seres dessa terra já foi cientificamente comprovado. Diz que nós temos um DNA mitocondrial que vem da mãe, e esse DNA mitocondrial ele é igual para todos os seres, de todos os seres da Terra vivos, de qualquer nacionalidade, de qualquer lugar do mundo. O DNA mitocondrial é o mesmo, comprova que nós viemos de uma mesma mãe. Então, se você não acredita nessa palavra, pelo menos na ciência você deveria acreditar. Não é verdade? Então disse, eis que o homem agora é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Então, para que ele não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, porque além da árvore do conhecimento do bem e do mal, lá no Jardim do Éden tinha a árvore da vida. E essa árvore da vida é a que nós vamos comer quando nós estivermos no reino do Senhor, para que nós vivamos eternamente como o Senhor. Então ele falou, para que ele não viva. Já pensou o homem vivendo eternamente e no pecado? Do jeito que o homem estava, cheio de maldade, vivendo eternamente? Aí o Senhor falou, não, vamos eliminar esse mal. E para isso ele mandou o homem para fora, para longe da presença dele. Mas hoje, pelo sangue de Jesus, nós podemos novamente entrar na presença do Senhor. Fala aleluia por isso. Amém? E aí o Senhor os lançou fora do jardim para que eles tivessem que lavrar a terra da qual ele fora tomado. A terra da qual o Senhor usou todos os ingredientes para fazer o homem, todos os minerais para fazer o homem, agora ele teria que lavrá-la, teria que usar o suor do seu rosto, a pá, a enxada, para poder tirar dela o alimento. E junto com isso ainda nasceria cardos, nasceriam espinhos. É isso que o pecado faz conosco. Ele traz uma série de consequências com as quais a gente não vai saber lidar se o Senhor não entrar no nosso meio. E lançou fora e colocou espada inflamada andando ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Nós agora temos como voltar a comer da árvore da vida, porque a árvore da vida é o Senhor Jesus. Ele nos dará de novo, de volta, para esse caminho de onde nós somos lançados fora por causa do pecado de Adão e Eva. Mas o Senhor também preparou esse caminho e é nesse caminho que você deveria se preocupar em estar. Desculpe eu ter estendido muito, falei em 5 minutos, acabei gravando muito mais. É que eu acho que esse capítulo aqui é um dos mais importantes da Bíblia, então não dá para passar rapidinho e teria mais coisas para falar para vocês. Mas por hoje nós vamos ficar por aqui. Um abraço em Cristo Jesus. E não esquece de deixar seu like e compartilhar se você gostou. Amém? Abraço, até amanhã com 4.